Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa meditação de hoje. Nós iremos continuar essa semana, estamos falando aqui sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós iremos tratar sobre uma parábola que está no capítulo 24 de Mateus. E eu convido você a ler comigo, se você quiser. Está no verso 32 e 33, que diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Jesus ele está falando isso daqui, ou ele puxa essa parábola dentro de um contexto em que ele anuncia a sua segunda vinda, o seu retorno nessa terra e a restauração, a vinda do reino de Deus da sua forma completa e definitiva. E antes disso, Jesus ele dá uma série de sinais que antecedem esse momento de implantação de justiça, de Deus renovando todas as coisas. E ele diz o seguinte, olha só: Porquanto se levantará nação contra nação, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Isso eu estou lendo aqui, gente, do verso 5 até o verso 13, tá? E muitos serão atribulados e etc. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será pregado para todo mundo e então virá o fim. Então Jesus, depois de falar sobre todos esses sinais e vários outros que ele ainda vai dar, ele vai dizer o seguinte: gente, lembrem da figueira. A figueira a gente consegue reconhecer pelos brotos, pelos ramos que ela vai formando, quando está próximo o verão. Então a gente consegue reconhecer as estações quando a gente olha para a figueira. Basicamente isso que Jesus está trazendo. Quando vocês olharem para esses sinais, reconheçam também a necessidade de estar pronto, porque o reino de Deus vai vir e nós precisamos fazer parte dele e estarmos preparados para ele. Algo que é interessante, pelo menos como eu tento entender isto, é que ao olhar para esses sinais, a gente não pode enxergá-los como se nós estivéssemos à parte, porque esses sinais acontecem no mundo e nós vivemos no mundo. O amor vai se esfriar de quase todos, guerras, violência, fome, miséria, tudo isso são sinais que antecedem a volta de Jesus. Porém, nós não podemos, queridos, estar entre aqueles das quais o texto diz que o amor se esfriou. Enquanto tudo isso acontece, não é um momento de nós agora nos recluirmos, nós cuidarmos somente do nosso, porque essa seria uma evidência de que o nosso amor se esfriou. Nós só nos importamos com nós mesmos. A parábola de Cristo nos aponta para a realidade de reconhecer ao nosso redor os sinais, aquilo que tem acontecido, e também entender que é o nosso papel se preparar. E como nos preparamos? Vivendo da forma que Jesus nos ensinou a viver. Então, querido, que durante esse processo que nós temos de lidar com sinais, e ao nosso redor nós temos vários deles, e ao longo da história várias vezes esses sinais também estiveram presentes, mas nós devemos estar prontos, constantemente prontos, fazendo aquilo que Deus nos ensinou a fazer, cuidando do necessitado, amando todo aquele, inclusive, principalmente os pequeninos, aqueles que mais precisam, aqueles que são os mais vulneráveis da nossa sociedade. Que Deus nos ajude a não fazermos parte dessa estatística daqueles do quais o amor não pode mais ser encontrado, mas que no meio de todo esse caos nós possamos realmente trazer o reino de Deus naquilo que nos cabe, naquilo que nos é possível, trazer esse reino para a realidade do presente. Essa é a melhor forma que nós nos preparamos para nos encontrar com Cristo. Deus abençoe muito você e nos vemos amanhã.